Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 36 a 42, que diz assim a santa palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos à mensagem da palavra de Deus. A volta de Jesus. Glórias a Deus. Vamos lá. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vamos lá então. Tem coisas que só pertence a Deus saber e fazer. Tem coisas que só determina o tempo, o Deus que fez o céu e a terra. Quando a Bíblia diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, é porque ninguém sabe, é Deus que determina todas as coisas. O que Deus quer da tua vida e da minha vida é que nós continuamos pregando a verdade, é que nós continuamos fazendo o que Deus quer. Glórias a Deus. Deus, quando tira nossas vidas lá do mundo, é para que nós venhamos a viver em novidade de vida. Se nós deixarmos de confiar em Deus para confiar na força do homem, irmão, somos os mais miseráveis dos homens sobre a face da terra. Uma certa vez eu escutei uma pessoa falando assim: se Deus demorar a resolver, chama os caras que os caras resolvem. Uma irmã de igreja falando isso. Se Deus demorar a resolver, que história é essa, irmão? Se Deus demora a resolver alguma coisa? E Jesus demora a resolver alguma coisa? E o Espírito Santo demora a resolver alguma coisa? Deus não demora, Deus não chega nem antes nem depois. Ele chega na hora certa e faz as coisas na hora que Ele quer. Por isso que Jesus falou, porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Só pertence a Deus saber o final de todas as coisas. Glórias a Deus. Aí vem o versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé, irmão. Você já foi meditar lá no Antigo Testamento? Você já meditou lá como que foi nos tempos de Noé? Deus falou para Noé assim: Noé, faz a arca. Noé foi construir a arca. Estava todo mundo criticando. Estava todo mundo falando mal. Porque há muito e muito tempo não se chovia. Aí Deus falou para Noé: Noé, continua fazendo a arca. Aí o que Noé fez? Noé continuou fazendo a arca e pregando o Evangelho.
continuou fazendo a arca e pregando o evangelho, continuou fazendo a arca e pregando o evangelho. Sabe o que quer dizer? Você abandona o mundanismo e continua pregando o evangelho. Você continua fazendo a evangelização e pregando o evangelho, caminhando para a igreja e pregando o evangelho, e sendo diferente. Glórias a Deus. Irmão, se você vê um servo de Deus ou uma serva de Deus contando com a força do homem, contando com fulano e ciclano libertando para resolver situações, isso aí não é servo de Deus não, irmão. Isso é servo do diabo. Porque se Deus não quiser resolver, ele continua sendo Deus. E se ele resolver, ele é Deus. Mas é tudo no tempo dele. Glórias a Deus. Aí depois acontece a desgraça, aí vai ficar murmurando. Por causa de que aconteceu isso com a irmã? Aí por causa de quê? Faz uma retrospectiva. Porque deixou de confiar em Deus. Glórias a Deus. Noé continuou confiando, pregando o evangelho e sendo diferente. Como foi no dia de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Olha só o que acontecia na época de Noé. Quer ver? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmão? Estava todo mundo distraído. Estava todo mundo na oba-oba da vida. Estava todo mundo na falsa curtição. Na falsa curtição do futebol. Na falsa curtição das novelas. Na falsa curtição da vaidade dos pés à cabeça. Na falsa curtição do mundanismo. Na falsa curtição do carnaval. Na falsa curtição das coisas dessa vida. Estava todo mundo distraído. Estava todo mundo pensando que estava curtindo. Mas aí vem o versículo 39 que diz assim, ó: e não o perceberam. Até o dia que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai estar assim, meu irmão. Tem até cristão distraído, irmão. Não se prega mais o evangelho, não se anuncia mais as boas novas, estão se esfriando. Eles acham que a santificação é um atacar o outro e isso não é de Deus. Glórias a Deus. E não perceberam. Jesus está voltando e não estão nem percebendo, irmão. A marca da besta está quase sendo introduzida no mundo todo. Eles não estão nem percebendo. Eles falam assim, isso é normal, irmão. Isso é normal. É normal? Vê o versículo adiante, o que diz lá. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. É sinal que alguém vai ficar. Será levado um e será deixado o outro. No dia do arrebatamento da igreja, aviões caíram do céu, carros bateram desgovernados, trens viraram, motos jogadas pelo chão, aviões caíram no ar. E outra, vai ser um caos total. Alegria no céu para aqueles que foram arrebatados, tristeza na terra e desespero no inferno. A salvação, gente, é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. E às vezes as pessoas se esquecem disso. Perdem a consciência. E acham que vão viver aqui eternamente. Olha o que a Bíblia diz. Ó, então, estando dois no campo,
será levado um e deixado o outro. Estão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Existe muita gente, irmão, perdendo tempo. Sério? Sério mesmo. Existe muita gente perdendo tempo. Poderia ler mais a Bíblia, poderia orar, poderia buscar, poderia cantar os seus louvores, poderia, glórias a Deus, dar o seu testemunho. As redes sociais estão aí, irmão. A oportunidade que você não tem na igreja, abriu-se a oportunidade para você aí agora. Você pode gravar o seu vídeo e mandar para lá, com o seu testemunho, com a sua história, como que Deus transformou a sua vida. Mas você tem que ter coragem. Se você tem coragem para fofocar, você também tem que ter coragem para dar o seu testemunho lá, para edificar vidas. Você está entendendo? Porque um dia Deus vai cobrar toda a nossa estadia de vida nessa vida. Pode ter certeza. Sem sombra de dúvida nenhuma. Deus vai cobrar tudo que o homem fez e tudo que ele deixou de fazer. Pode ter certeza disso. Quer ver? Vamos continuar nos versículos. Quando a Bíblia diz: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, esses dois estavam trabalhando. Estavam no trabalho. Um estava ligado com Deus e o outro estava desligado. Um estava falando de Jesus e o outro estava falando de futebol. Um estava falando bem da vida dos outros e o outro estava falando mal da vida dos outros. Você está entendendo aí? Pensamentos divididos. Glórias a Deus. Vamos continuando. Aí diz: estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Duas mulheres no trabalho. Duas moendo no moinho. Glórias a Deus. Uma é levada e a outra é deixada. Mas por causa de quê, irmão? Uma é levada, as duas não são cristãs? É porque uma estava fofocando e a outra estava falando de Jesus. Uma estava falando bem e a outra estava falando mal. Você está entendendo aí? A diferença, por causa de que aquele ficou e o outro subiu? Porque Deus conhece, irmão, a mente e o coração. Uma está com o coração purificado, puro. A outra está com o coração podre. Está com o coração imundo. Só pensando coisas ruins. Purifica a tua vida enquanto é tempo. Purifica a sua vida enquanto é tempo. Deus está te dando tempo ao tempo. Mas vai ter uma hora que a misericórdia de Deus, ela vai travar na sua vida. E Ele vai começar a requerer aquilo que Ele confiou em suas mãos. Glória a Deus. Vamos falar o último versículo agora para terminar. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Jesus Cristo, Ele vai voltar a qualquer momento. Por isso que a Bíblia diz: despertai e orai para a salvação. O plano da salvação está em evidência. Por isso, desperta-se enquanto é tempo. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura onde eu e você iremos, não há obra, não há indústria, não há nada para fazer. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, morreu, segue-se o juízo. Um dia, Deus vai cobrar a nossa estadia de vida. Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho, segundo a palavra de Deus.